Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Hoje vamos ter um vídeo um pouco mais sério sobre suicídio e fé. Vem aqui comigo. Setembro chegou e setembro é muito lembrado pela campanha do Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização sobre saúde mental e de prevenção ao suicídio. Apesar de ser uma campanha brasileira, criada em 2015, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é uma data internacional que a OMS instituiu há mais tempo do que isso. Um jovem chamado Mike, de 17 anos, se matou dentro do teu Mustang amarelo. Então, para lembrar a memória dele, fizeram fitas amarelas e essa data, esse mês de setembro, ficou lembrado como Setembro Amarelo, a partir dessa memória. E aqui no nosso país, o Brasil, a gente tem dados bastante difíceis sobre suicídio, né? A gente tem o número de 12 mil mortos por suicídio todo ano, isso daria 34 mortes por dia, né? E isso nos coloca como o 8º país do mundo em suicídios, o que demonstra que esse é um tema muito importante e que a gente deve conversar. Cerca de 1/4 dos jovens entre 18 e 25 anos pensam em suicídio. Então, já que esse tema é tão importante, como é que a gente lida, como é que a gente entende, como a gente previne o suicídio? A gente não estimula, então todo o cuidado daquilo que a gente fala é em direção à prevenção ao suicídio. Existem casos de suicídio que as pessoas eram deprimidas, outras não. Tem casos que há automutilação, outras não. Há outros que as pessoas falam antes, outras não. Então é muito difícil de você dizer que tal tipo de pessoa é a que se suicida. A gente tem o que a gente chama de características de risco, né, os fatores de risco e os fatores protetivos. Fatores de risco que a gente tem que prestar atenção quando a gente ou quando outras pessoas passam por essa situação. Pessoas que sofreram abuso sexual na infância. Pessoas que tiveram internações psiquiátricas recentes. Pessoas com doenças incapacitantes. Pessoas impulsivas e agressivas. Ou que estão em um isolamento muito pesado. Então, por exemplo, esse momento da pandemia é o momento da gente tomar muito cuidado para isso não trazer mais risco de tentativa de suicídio. Pessoas que têm histórico de suicídio na família ou com tentativas prévias de suicídio e pessoas principalmente que têm alguma doença mental, não necessariamente a depressão, mas que passam por algum transtorno. Isso deve ser pensado para a gente olhar ao nosso redor quem são as pessoas que podem cometer esse ato. E existem o que a gente chama de fatores protetivos, que é, por exemplo, você não ter mais uma doença mental porque você se tratou, você estar com a sua autoestima elevada, você ter bom suporte familiar, controle de suas emoções, ter boas relações dentro da família, na sociedade, estar empregado, você fazer parte de algo que te dá sentido. E muitas vezes um fator protetivo é ter uma religião, porque de certa forma ele traz junto o sentido, a socialização e o desejo de um bem-estar de vida. Mas aí a gente se pergunta, né? Mas é sempre assim? Ter uma religião vai resolver a questão de você desejar morrer ou não? Isso é um debate muito comum, porque a gente vê pessoas religiosas que também se matam, né? A gente tem algumas pesquisas que são muito conhecidas sobre religião. Em 1897, Durkheim, um dos pais da sociologia, se importou com ver as relações entre suicídio e religião, e desde então houveram pesquisas, apesar de não tão proeminentes, para pensar essas articulações. Em 1997, o pesquisador Neeleman e colaboradores dele fizeram essa pesquisa que englobou 19 países, uma pesquisa realmente internacional, com
milhares de pessoas sobre suicídio e sua relação com religião. Então, fazendo 100 anos da pesquisa do Durkheim, a gente tem essa pesquisa sobre religião. Nessa pesquisa com 28 mil adultos, eles perceberam que quanto maior a crença religiosa, maior presença em cultos, menor era a tolerância ao tema do suicídio. Então, de certa forma, quanto maior a crença, mais intolerante a ideia de se matar, né? E isso era um fator protetivo principalmente para mulheres e pessoas sozinhas, né? Que normalmente são pessoas um pouco mais vulneráveis ao desejo de suicídio. Em 2005, a gente teve uma pesquisa aqui no nosso país, feita por Botega e por colaboradores, com pessoas, cerca de 500 pessoas em Campinas, pensando também o assunto de suicídio e de religião. E nessa pesquisa, eles observaram os religiosos e como era a impressão deles, e perceberam que dentre os religiosos dessa amostra, os espíritas eram os que mais pensam em suicídio, por mais que eles lidem e sejam contra a prática, talvez porque eles lidam melhor com a ideia do pós-mortem, o contato com esse pós-mortem, então isso vem em algumas hipóteses, mas seriam aqueles que mais pensariam sobre o suicídio. Em compensação, logo depois teriam os católicos, que também têm um contato com santos e pós-morte, e em terceiro lugar os evangélicos, né? Que são pessoas que não lidam muito bem com o tema da morte dentro de suas comunidades. Então a gente vê aqui que, apesar de serem de religiões que são contra a prática do suicídio, essa ideia ainda permanece dentro desses ambientes religiosos com as pessoas. Isso mostra essa ambiguidade, porque a religião, ao mesmo tempo, é um lugar de culpa, mas é um lugar de acolhida, é um lugar de reflexão, é um lugar de indagação, de dúvidas de si, é um lugar, às vezes, de solidão, às vezes um lugar de socialização. Então, de certa forma, a gente vê que tem várias facetas da religião que podem sim ser fatores protetivos, mas também podem ser fatores de risco que a gente precisa prestar atenção. O fato de, por exemplo, a gente pega o caso de pastores, que a gente tem visto corriqueiramente notícias de pastores suicidando, né? A pressão do trabalho religioso pode ser um fator de risco. Em compensação, para muitas pessoas, o trabalho religioso pode ser um descanso. Então, dependendo da situação, é importante você analisar o que está acontecendo, qual é a tua relação com essa religião e como ela pode ser tratada da melhor forma possível para a tua saúde também. Quando a gente olha cientificamente e demograficamente para os dados de suicídio, a gente não pode dizer que a pessoa que se suicida ela pode ser religiosa ou não, ou se ela está com a fé correta ou não, ou se vai para o céu ou não. Isso não entra no mérito. O que a gente entra aqui, como no meu caso, como psicóloga e como pesquisadores, de que a gente deve se preocupar com o ambiente religioso no sentido do que ele pode proporcionar aos seus fiéis, né? Se é um ambiente que pode proporcionar saúde ou ele pode se tornar algo adoecedor. Se é um ambiente que a pessoa vai se sentir solitário, fechado, culpado, adoecido, ou um ambiente que ele vai ver uma potência, vai ter amigos, vai ter outras pessoas para poder contar, outro sentido de vida, né? Então, a gente pode não ter esse julgamento de valor para dizer se a pessoa, enfim, se o suicídio é correto ou não religiosamente, isso não é uma questão, mas a gente pode sim pontuar caso a religião esteja fazendo mal. Por exemplo, quando você vai no médico e para, por exemplo, ver uma sinusite, se você frequenta um ambiente que é empoeirado, que é sujo, que não tem uma boa circulação de ar, o médico vai dizer, ou você limpa esse ambiente, ou você não vai nesse ambiente, né? Então, de certa forma, quando a gente fala sobre saúde mental e religião, apesar de a gente ver esse fator protetivo da religião como sentido de vida, a gente tem que tomar esse cuidado. E pessoas religiosas que estão prestando atenção nesse vídeo, olhem com cuidado as suas comunidades, se esse lugar está sendo um lugar de saúde ou um lugar de doença.
E se for num lugar de doença, o que pode ser feito para que essas características que eu citei, né? Se tem pessoas sozinhas, muito isoladas, muito desamparadas, né? Por exemplo, a gente vê que pessoas desempregadas cometem mais suicídio do que pessoas empregadas. Então, cabe também à comunidade entender quais fatores protetivos elas podem se articular para cuidar da saúde mental dessas pessoas, né? Então, quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente está falando também da comunidade se articular nesses fatores protetivos da religião. É um dever da psicologia, como a área que observa o adoecimento e a saúde psicossocial, observar se o ambiente está trazendo fatores de proteção para a vida dessas pessoas. Então, vamos reforçar alguns sinais de alerta. Se você vê pessoas ao teu redor com histórico de transtorno mental, tentativas prévias, ideações suicidas, fatores estressores, então está num momento muito estressado da vida, se está fazendo despedidas e organizando coisas para se suicidar, se a pessoa tem acesso a medicamentos ou coisas cortantes, então, por exemplo, se a pessoa já teve uma tentativa de suicídio, não deixe ela perto de janelas que não tenham rede. Se você vê pessoas que estão com comportamentos impulsivos ao teu redor, se você vê que a pessoa fala muito de morte como um jeito de acabar com a dor, não tem um discurso de querer finalizar uma certa dor, um certo fetiche pela morte, se ela fala muito das dores de infância e adolescência, se a pessoa está com uma doença crônica, mesmo que em tratamento, isso afeta muito emocionalmente as pessoas. Então fique atento a essas pessoas, fique atento para esses sinais de alerta nesse mês de setembro, e não só nele, mas também no resto dos seus dias, em suas comunidades de fé ou com as pessoas ao teu redor. E aí a gente te recomenda a pensar em algumas coisas para preservar as pessoas ao nosso redor. Vê se ela tem algum familiar ou amigo que se importe, que poderia ajudar. Procure um tratamento junto com a pessoa. Se a pessoa está com dificuldade de ir num posto de saúde, de ir num CAPS, procure o tratamento junto dela. Se ela está afastada de atividades religiosas que ela gosta de fazer, tenta aproximar ela, não no sentido de evangelização, mas de aproximar no sentido de manter essa rede de apoio, do sentido da vida, de uma socialização. Ajudar essa pessoa a ter essas atividades prazerosas que ela gosta. Então, às vezes, ela não está querendo mais fazer algumas atividades que ela gosta. Estimule ela. Quer andar de bicicleta? Tudo com o maior cuidado, pelo amor de Deus. Pelo menos esse vídeo está sendo feito na pandemia. Não saia à toa. Ajude ela a trazer significado para as coisas da vida dela. Aquilo que dá sentido, que dá sabor, que dá tato, que faz ela sentir. Nessa situação também, evite o uso de álcool e de drogas, ou se ainda utilizar, tente reduzir para que evite também um comportamento impulsivo. Ouça os familiares, se você souber de um caso que já aconteceu. Acolha, não venha, por exemplo, com explicações sociais, teológicas, com julgamentos. Não é hora para isso, não faz bem. Você vai estar... Lembra que a gente falou que um dos fatores é ter tido tentativas na família? Então, o teu papel com aqueles familiares é exatamente cuidar deles para que eles também não entrem nesse ciclo. Então, esses são os meus conselhos para esse Setembro Amarelo. Para saber mais informações, nós temos um site chamado setembroamarelo.com, e preste atenção na tua comunidade e as tuas pessoas ao teu redor. Grande abraço e até outro vídeo.